Hoje nós vamos bater um papo sobre empreendedorismo com Bernardinho. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. Meu nome é Antônio Miranda e o objetivo do meu canal é trazer informações aos empreendedores, empresários, executivos brasileiros que querem começar um negócio ou uma carreira de forma estruturada aqui nos Estados Unidos. E hoje eu estou tendo o prazer de estar aqui com um ídolo nacional, empreendedor também, uma pessoa muito especial, que é o Bernardinho. Bernardinho, obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado, Antônio, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês em Miami. É um prazer tê-lo aqui. E hoje nós estamos fazendo um programa muito especial, comemorando um ano, né? Foi um presente que eu agradeço ao Maurício, que está aqui. Hoje nós estamos até com uma plateia aqui, tem uma câmera mostrando ali. Aqui estão os nossos apoiadores, a Office & Co., que vocês já conhecem, que é um espaço de negócios, né? Um espaço de escritório compartilhado muito bom para quem quer começar um negócio aqui nos Estados Unidos. Então, entre em contato aqui com eles, que você vai ser muito bem atendido. Nós também estamos aqui com o Ricardo, da Harp HR Solutions, que também nos patrocina, apoia o canal e permite que a gente faça trabalho aqui. Então, se você está precisando contratar pessoas, que é uma coisa tão difícil aqui nos Estados Unidos, fale ali na Harp. E também estamos com o Fernando Mello, do IM Group. Muita gente me pergunta, Antônio, eu quero saber como é que eu faço para ir montar meu business plan, saber de investimentos. Entre em contato com ele, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. E o outro apoiador do nosso canal é Expertness Translations, que está comigo desde o começo. Eu brinco que é o Banco Nacional do Sena, é o Expertness Translations do nosso canal. Acreditou quando ninguém acreditava. Obrigado, Evandro. Então, se você precisa de traduções, por favor, entre em contato nesse telefone, nesse e-mail. Bernardinho, muito obrigado. Eu queria que você visse esse bate-papo como uma homenagem a tudo que você fez pelo Brasil. Antes de começar aqui, eu estava falando que quando eu disse para minha mãe que eu ia conversar com ele, ela falou, olha, esse rapaz, depois do Senna, é o símbolo do Brasil que deu certo. Né? Tem que mandar um presente para ela, né? Porque isso aí realmente é uma reverência que, né, ser comparado ao Senna, né, esse herói nacional, realmente é algo que comove, né? Eu acho que o interessante é recentemente, né, agora, 1º de maio, foi 24 anos, se eu não me engano, 25 anos da morte do Ayrton Senna. Eu me lembro que eu estava treinando a seleção feminina e no dia seguinte, que foi uma segunda-feira, foi no domingo pela manhã, né, um grande prêmio de Monza, eu não consegui dar treino, porque as meninas até da seleção feminina não conseguiam treinar. Todas comovidas e movidas e emocionadas, não conseguiam trabalhar. Então ficamos um dia assim, tentando nos recuperar emocionalmente daquele trágico momento, daquela trágica perda, né, de uma pessoa tão importante. Eu li recentemente essa frase que ele diz, perguntava, mas quem são os seus ídolos? Você não tem um ídolo, eu sou um apaixonado e um admirador de pessoas que trabalham duro, focadas, determinadas, resilientes. Então, assim, eram características que o inspiravam, não especificamente uma pessoa, até porque você encontra muitas pessoas mais ou menos conhecidas com essas características que inspiram. Eu achei muito interessante isso, que as pessoas me perguntam muito, eu tenho uma certa dificuldade de identificar Tem muitas pessoas que eu admiro, mas em comum elas têm essas características, né, de, enfim, lidar com o desafio de uma forma, sabe, resiliente, entendendo que vai perder eventualmente, que vai ter que se levantar depois, vai ter que aprender a seguir, sempre no learning mode, né? Tá sempre numa coisa de a curiosidade, mas não apenas curiosidade, a consciência de que há sempre alguma coisa a se aprender, a evoluir, a melhorar. Eu acho que ele representava um pouco disso tudo. E assim, algumas dessas características, não com o talento que ele tem, eu vejo em mim também alguma coisa, olha, eu sou um pouco assim, né? Então, as pessoas às vezes projetam em mim coisas que eu tenho certeza que eu não sou aquilo que elas pensam, essa competência toda, né? Sou muito mais um trabalhador, uma pessoa dedicada, etc. Tal. E é bacana porque fala de empreendedorismo, o empreendedor, antes de tudo, é um guerreiro, ou seja, ele vai ter que lidar com as situações mais adversas, muitas vezes, sejam elas econômicas, sejam elas de mercado, quer que seja, mas não é simples empreender. Brasileiros acho que têm bem essa noção de quanto é difícil ser um empreendedor, e sair do Brasil e vir empreender nos Estados Unidos também não é algo simples, tem que estar muito estruturado para poder ter êxito. Então, a coisa assim que eu acho mais importante que eu vejo da questão do Brasil e dos Estados Unidos,
Brasil o empreendedor ele sofre ainda um preconceito maior. O empreendedor no Brasil, como todo empreendedor, como todo atleta, como todo treinador, ele perde e ele ganha. Só ganhar sempre, na verdade. Eu costumo dizer que a única pessoa que não perde é que não joga. E nunca errou porque nunca fez nada, né? Então, ou fez coisas muito banais, que não exigiam nenhum tipo de risco. O empreendedor é um tomador de risco, ele tem que, né, buscar soluções e caminhos onde as pessoas não estão encontrando. Qual é o gargalo? Então eu vou apresentar alguma coisa que acaba aquele gargalo. Então esse rótulo de se o cara erra, se o cara fracassa, se o cara por algum momento ele tem um percalço qualquer e o seu negócio não vai adiante, não, esse cara não vou me associar a ele porque ele falhou aqui, ele é um empreendedor, não tem sucesso. Enquanto nos Estados Unidos a cultura é diferente. A pessoa ela vai errar, ela vai tropeçar e tal, e ela vai seguir fazendo, não vai ser rotulada nem criminalizada pelo fato do seu negócio, o primeiro negócio qualquer, um negócio não ter prosperado. Então acho que são experiências interessantes, mas certamente para você ter esse mercado como esse é importante que se tenha, como você disse, acesso a pessoas que têm conhecimento do mercado local. Eu também imaginar que apenas com o meu entusiasmo, com a minha vontade eu vou conseguir ter êxito sem ter as estruturas e as ferramentas corretas, certamente é um erro de um jovem empreendedor muitas vezes, de como jovem, como, né, imaturo na área, não por idade, de imaginar que apenas esse conhecimento, esse entusiasmo darão a ele uma garantia de sucesso. É importante você falar isso, até faltou eu agradecer um dos novos apoiadores do canal, que é a Business Travelers Deals, vai começar agora a apoiar o canal também. Se você precisa viajar business aqui, tem uma empresa nos Estados Unidos, entre em contato nesse e-mail, nesse site, que você vai conseguir deals incríveis. É uma pessoa que ajuda muito aqui a comunidade empresarial brasileira, Manuel, um grande abraço para você e obrigado. A gente estava tomando café e você me falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? A questão do empreendedorismo, e eu vejo no seu trabalho, eu sigo um técnico americano, ele chama Nick Saban, não sei se você conhece ele, técnico de futebol americano da Universidade do Alabama. Nos últimos 10 anos, a Universidade do Alabama foi campeã em 5 campeonatos nacionais. E ele fala uma coisa que eu vejo muito no seu trabalho, que é um processo, né? Queria que você contasse isso, tentando fazer um paralelo com a questão de empreendedorismo. Como é que você vê a questão de haver um processo para desenvolver equipes excelentes, organizações excelentes? Uma coisa interessante que a gente fala muito de inovação, né? Empreendedor e a questão da inovação. Inovar, fazer, até porque às vezes processos, rotinas, elas são menos sedutoras, menos motivadoras aos jovens empreendedores. Não, mas eles querem fazer alguma coisa diferente, uma coisa que seja inovadora, de ruptura, etc. Eu acho que para tudo, claro, a inovação é importante, é fundamental, mas para tudo deve haver um processo. A rotina é fundamental. A partir da rotina estabelecida, você vai criar áreas para você inovar, fazer e tal. Então, o Nick Saban, que é um dos grandes treinadores, tem consistência, né? Ele foi de Flórida, depois em Alabama. Ou seja, ele mostra consistência. A consistência vem dos processos, da disciplina. Disciplina é um valor muito importante. Desenvolver hábitos de excelência, ou seja, há um processo, há um procedimento, há uma rotina a ser cumprida para que você tenha isso naquilo. É claro que você vai ajustando aquela rotina, mas existe uma base de trabalho. Então, que as pessoas não confundam a questão do empreendedorismo como sendo uma coisa de apenas inovação sem ter um processo. Para tudo, para que você tenha êxito ao longo do tempo, há de haver um processo. O processo tem a ver com isso, com respeito aos passos que têm que ser dados, é você ter, né, uma forma de operar, né, correta, que as pessoas estejam totalmente, né, alinhadas naquilo, que tem a ver, no fundo, da história com disciplina. Tem uma frase até de um filósofo, né, e ela foi usada, no caso também, por um ex-atleta americano, né, que foi o Pat Tillman. Ele se tornou muito conhecido, quer dizer, ele era um grande jogador de futebol americano que não tinha o talento para tal, mas ele, com a determinação dele, com essa resiliência, ele acabou se tornando um grande jogador. Se eu não me engano, ele estava na Arizona Cardinals quando ele fecha um contrato, daqueles contratos milionários, quando há os ataques terroristas dos Estados Unidos em 2001. E ele então larga o futebol americano e se engaja numa tropa, Rangers, e acaba morto no Afeganistão. E ele usou uma frase que depois eu vim a saber recentemente que não era dele, mas ele usava, e era bem a imagem dele, que disciplina é a ponte que liga os seus sonhos, ou seja, temos aqui um objetivo, que é um sonho, uma meta qualquer, está conosco aqui hoje na nossa cabeça, no nosso coração. Daqui a algum tempo a gente vai ver quanto a gente realizou dessa meta, desse objetivo. Conseguimos realizar 100% dela. Não, até ultrapassamos. Não, realizamos 50%, o que seja. Então,
A disciplina é a ponte que liga esse sonho, esse objetivo, à sua realização. Ou seja, há um processo a ser realizado aqui, dia a dia, dia a dia. Então você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que mostrar. Então é o processo que vai te levar lá. Você tem um projeto, que é o planejamento, planejar bem as ações para que você possa entregar no final da história, mas você tem o processo de execução, que é exatamente a disciplina, dia a dia. Então saem na internet muitas vezes no Brasil esses memes, não, disciplina é a ponte que liga o seu sonho, a sua realização, como sendo minha. Não é minha frase, eu apenas usei, dou crédito. Eventualmente eu não dou muito crédito, finge que é minha, para ter um pouquinho mais de ibope e tal, ficar um pouquinho bem na fita, mas é por muito pouco tempo, porque certamente não é minha. Eu não sou um frasista, mas eu leio muito e vou buscando aquilo que eu, frase, pensamentos com os quais eu me identifico. Interessante isso, e me chama muito a atenção também como você consegue extrair o máximo potencial das pessoas, né, no caso nas equipes. E também eu me lembro uma ocasião muito controversa na época, e na época você foi muito criticado quando houve o corte do Ricardinho. Isso. E eu falei, puxa vida, se ele está fazendo isso é porque tem alguma coisa que tem uma razão por trás, que tem a ver com a equipe, né? Recentemente eu vi uma entrevista sua que você falou que, mas na verdade o que me doeu mais não foi cortar o Ricardinho, foi cortar o Murilo. Sem dúvida. Né? Que era um jogador muito... que tinha cultura, mas não estava... Existe um dilema que nós vamos deparar, e os empreendedores muitas vezes quando montam equipes e negócios e tal, vão se deparar com dilemas muitas vezes. Exemplo, você tem uma pessoa na sua equipe que é absolutamente aderente aos seus valores, à cultura da empresa, que é a coisa mais importante, mas que não entrega tanto, ele precisa melhorar um pouco o desempenho dele. Por outro lado, você tem um cara que tem um desempenho fantástico, mas que não é aderente à cultura. A grande questão que se coloca nesse momento é: você vai promover, fortalecer aquele que entrega, mas que não é aderente à cultura, ou o que tem total aderência de valores e tal, mas que não é... Eu aprendi na prática, e a experiência de certa maneira mostra isso, que é muito menos difícil, digamos assim, porque nada é muito fácil, você melhorar o desempenho de alguém do que mudar a cultura daquela pessoa. Quando eu penso hoje no nosso país, no meu estado, Rio de Janeiro hoje é um estado que não entrega resultados, ou seja, os serviços são péssimos, fiscalmente está falido, etc. Então os resultados são muito ruins, né? O que não é simples de mudar em função da situação que nós vivemos. E o que é pior, a cultura é horrorosa. Os valores foram deixados de lado há muito tempo, e isso é que realmente preocupa, porque esse é um processo muito mais longo, muito mais difícil. Amanhã descobrem-se novos pontos de exploração de petróleo, Royal Centro, a gente consegue sanear um pouco a dívida, então os resultados começam a... Mas a consistência e a perpetuação disso, a perenidade do sucesso, ela vem através da cultura. E se os valores não mudarem, por isso que eu digo, é muito mais difícil isso, mudar a cultura. Então, para mim, foi muito mais duro cortar o Murilo por uma questão dele não conseguir entregar em função da questão física. Para quem acompanha um pouco o vôlei, depois de 2016, o Murilo ele migra da posição de ponteiro para a posição de líbero, corroborando um pouco daquilo que era mesmo, porque ele fisicamente não teria condições de jogar uma Olimpíada. A Olimpíada você joga voleibol 8 jogos em 14 dias, quem chega à final. Ele não tinha condições de jogar. Então, agora, eu digo sempre isso, é o líder. Não cabem as decisões que são simpáticas, populares, são aquelas que são certas. As que são certas muitas vezes não são populares, não são, né? Então isso é que é o difícil da história. Então a gente vê muitas vezes os líderes querendo se manter no poder, se perpetuar, o que eles querem votos, e votos querem agradar a todo mundo. E a gente fazem coisas erradas para agradar a todos, mas não fazem aquilo que é certo para você manter, né, um ambiente propício a que as coisas aconteçam corretamente. Então o corte do Murilo foi muito mais duro, porque era momentaneamente afastar um cara de um sonho importante, que era totalmente aderente, que sempre entregou, mas que naquele momento eu consegui entregar. Foi duro do Ricardo? Claro que foi. Porque era o cara que entregava muito, mas ele estava, obviamente, naquele momento, comprometendo, na minha opinião, aquilo que é a essência da nossa estrutura. E isso iria corroer a nossa essência. Então você vai fazer alguma coisa que não era para tomar a dimensão que tomou, mas a mídia deu uma dimensão enorme, etc. Depois ele retorna, mas foi... E a pergunta é muito simples, de common sense, né, de bom senso. Se eu tivesse feito alguma coisa como a imprensa quis vender, de injusta, incorreta, incoerente, autoritária, nepotismo, que meu filho estava em sucessão, vocês acham que o restante da equipe teria continuado a lutar por mim durante tanto tempo? Me aceitariam como líder após uma decisão tão incorreta e injusta? E eu não falo de um time mirim infantil, eu falo de campeões mundiais olímpicos. Certamente não teriam aceitado. Se eles aceitam, é porque eles viam coerência. O líder ele pode ser duro, mas se ele for justo,
É uma história muito interessante de um grande americano, treinador chamado Vince Lombardi, né? Ou seja, Vince Lombardi foi um dos maiores treinadores de futebol americano, ganhou o primeiro Super Bowl, o segundo com o Green Bay Packers, e hoje quem ganha o Super Bowl ganha um troféu, recebe o troféu em homenagem a esse treinador, né? E é um dos meus gurus, eu brinco dizendo que é daqueles caras muito durões e tal, eu gostava da forma dele, né? E algumas frases são atribuídas a eles, né? E a sua metodologia era aquela: quanto mais você suar no treinamento, mais se preparar, menos você sangra no campo de batalha, ou seja, menos problemas eu terei desde que eu esteja melhor preparado. É a frase mais lapidar dele, vencer não é tudo, é a única coisa. Que ele tinha que era uma edição da frase, mas foi meio... Mas há uma coisa muito interessante, há um dos seus ex-jogadores que escreve um livro sobre um lance que dá a eles o Super Bowl, uma vitória no Super Bowl, né, nos primórdios do Super Bowl. E esse livro chama-se Instant Replay, que fala a respeito que quando as imagens começam a ser, né, a fazer parte do mundo do futebol americano, que até então não tinha o instant, não tinha replay nenhum, tal, a tecnologia, né, nos anos 60 não tinha acesso a esse tipo de instrumento e tal. Então ele escreve um livro. E num certo momento ele começa a dissertar sobre o treinador, que era o Vince Lombardi. E ele diz: olha, na maior parte do tempo da temporada nós odiávamos nosso treinador, porque era muito duro, exigente, quase que intransigente, beirava a intransigência. Ele diz: em alguns momentos nós amávamos o nosso treinador, porque ele via que a gente estava mal, ele ele dava suporte pra gente, ele era compreensivo e tal. E ele disse: mas a todo momento, a todo instante, nós respeitávamos o nosso treinador. Então essa coisa do amor, de estar bem com a pessoa, tal, aquela coisa legal, ela oscila. Você vai com raiva eventualmente, porque poxa, teve uma sessão dura e tal. Mas o respeito, de entender, ele diz, nós passamos a entender aonde ele queria nos levar. Ele queria tirar o máximo que cada um de nós tinha a dar. E nós hoje agradecemos a ele. Então há muita literatura nesse aspecto, de pessoas que levaram pessoas ao máximo do seu desempenho e que nem sempre foram amadas pelos seus, mas que depois são reconhecidas como tal, né? E muitas vezes nós lembramos de um professor na escola que, puxa, odiava aquele cara, mas se não fosse por ele, professor, né? Se não fosse por ele, não que isso seja uma regra automática, obrigatória, mas acontece muitas vezes, porque a gente, quando jovens ou quando em algum momento a gente não entende muito bem, mas o que ele quer efetivamente é desenvolver o nosso potencial. Ele vê na gente um potencial que muitas vezes nós não cremos que temos, e ele aperta, ele faz, né? Então eu tive experiências dessas, não apenas como treinador, mas como atleta, de treinadores que realmente instigaram, fizeram, e que por algum momento eu odiava, mas que depois eu realmente reconheci que eram realmente pessoas transformadoras, que acreditavam no potencial e te levavam a entregar aquele potencial. Eu acho que esse é o grande segredo do treinador. Entendemos o treinador como coach. É interessante que o primeiro livro que eu li, digamos, fazendo um pouco paralelo do coach de esporte, do coach, né, no mundo empresarial, foi um livro escrito pelo Don Shula, que foi o maior treinador do Miami Dolphins. Ele é um treinador que tem uma chamada Perfect Season, né, que é a temporada perfeita, que nunca, sem nenhuma derrota, né? E ele escreve um livro a 4 mãos com um cara chamado Ken Blanchard, que é um desses gurus de administração. Ele escreve lá o Gerente Minuto, é um cara nessa área de escrever sobre gestão, sobre, né, coaching, etc. Ele escreve, então, Everyone's a coach, todo mundo é um coach. Então ele vai falando, fazendo paralelos. A partir dali, você vai 20 anos quase, eu comecei a ler tudo disso aí. E eu começava a ler os livros de esporte, a bibliografia é muito rica aqui nos Estados Unidos, muito pobre no Brasil, tem muito pouca coisa escrita. E aí eu comecei a fazer esses paralelos com o mundo empresarial, que no final da história, tudo é gente. A gente quer fazer o quê? Tirar o melhor, o máximo das pessoas, seja no campo esportivo, seja no campo empresarial, né? Um empreendedor que ele quer montar um time que produza, que entregue. É o que todos nós tentamos fazer. E há uma similaridade, os valores, processos, disciplina, tem que estar presente em todos os lugares. O conteúdo às vezes é diverso, mas enfim, a forma me parece que é muito semelhante. Você estava me contando que você está dando aula agora na PUC no Rio? Isso. Empreendedorismo. Minha alma mater, isso. Tem muita gente que assiste o nosso canal, a maioria, sonha em ter um negócio aqui nos Estados Unidos. O que você pode dar de conselho para quem está nesse momento de começar um empreendimento que no Brasil já é difícil e para cá é bem mais difícil? Eu acho que
primeiro ter a consciência de que nada será fácil, né? O fato de vir para cá, uma economia muito mais aberta, muito mais liberal, muito menos burocratizada, muito menos mais simples, entre aspas, no aspecto de menos intervencionista, porque essas são as grandes barreiras do empreendedor, na minha opinião, no país. Acho que nós temos que ter um choque de liberalismo para descentralização, desburocratização, né? Empoderar um pouco mais as pessoas, responsabilizando o Estado muito mais como regulador, né? Do que como um interventor dos mercados, ele quer entrar no mercado, que ele não tem capacidade de fazer. Essa é a grande questão do Brasil hoje. O Estado quer ser sócio de tudo e dono de tudo, inclusive do seu negócio, que é muito ruim. Aqui não, aqui você tem que realmente, todos são iguais perante a lei, que é fundamental, e eu acho que isso é um princípio muito importante, que as pessoas que vêm para cá têm que saber que não tem um jeitinho e não vai existir aqui. O que é muito bom, é disciplinador, e que a gente possa, de uma certa forma, levar isso de volta para lá, porque o mercado mude um pouco, né, assim, no país em relação a essas percepções equivocadas que existem. Eu acho que se eu pudesse dar assim não é nenhum conselho, porque não é um pouco por aí, mas eu acho que em qualquer, seria em um lugar, numa área, um país, um cenário que não é o seu, onde você não tem os conhecimentos, você não tem eventualmente as ligações, seja pessoais, que você tem no seu país, sempre o mercado, efetivamente. O mercado é algo insensível, impessoal, é mercado. Se for competente, você estabelece, se não for, ele te engole. Prepare-se. Os jogadores dizem que eu sou viciado em treinamento, porque treinamento é o desenvolvimento da sua capacidade. A primeira coisa é desenvolvam a capacidade. Vocês realmente são capazes de fazer isso, de entregar o que vocês estão prometendo fazer. Então, e para isso tem que entender o mercado no qual você quer atuar, conhecer, né, o seu produto, os eventuais consumidores, em tudo aquilo que diz respeito ao mercado que você quer atuar. Então, é preparação. A essência de tudo é preparação. Estar bem preparado, sabendo que será uma luta, será uma batalha. Como tem que ser. Ninguém pretende empreender e achar que vai entrar, vai fazer e dominar o mercado. Nada disso. Né? E eu acho que a única forma de lidar com esse tipo de pressão inerente à vida de um empreendedor é estar bem preparado. Segundo, ninguém consegue nada sozinho. Eu acho que para qualquer coisa, seja mudar o mundo através de uma pequena iniciativa ou de uma grande iniciativa, você precisa de gente, time. Então, você tem que ter apoio, suporte. E hoje é um pouco até a palavra de ordem, nós estamos aqui no espaço de coworking. As pessoas estão realmente cada vez mais, vamos aqui share as coisas, vamos espaço, conhecimento, etc. Ou seja, prepare-se muito, faça um time. Entenda que o empreendedor já tem que tomar riscos, você tem que, agora, não é riscos irresponsáveis, é riscos com a responsabilidade de alguém que se preparou e que eventualmente vai errar. Você está vendo, eu sempre digo isso, o que eu não posso é cometer erros que gerações anteriores, ou empreendedores anteriores cometeram, porque eu vou ser um pouco inteligente. Se eu me preparei e conheci essa trajetória, como assim, eu treinador de vôlei, eu estudo todas as gerações anteriores e vejo que erros foram cometidos que eu não cometo os mesmos, cometerei outros que eu desconheço, né? Então, eu acho que essa questão da preparação, conhecimento, ser um time. E aquela história, eu vou até falar um pouco na palestra hoje de nós vamos perder, nós vamos ganhar, mas não podemos desistir, porque fracassar não é você perder, fracassar é quando você desiste. Então acho que porque perder, nós vamos perder eventualmente, não vai dar certo aqui, você fecha, quebra ali e tal, é do jogo, mas desistir tem muito a ver mais com fracassar. Então uma derrota, a derrota faz parte do currículo, não precisaria as derrotas, mas elas estão lá, então fazem parte e eu acho que é um pouco por aí. Para a gente finalizar, depois de vencer tudo na vida, qual que é o seu propósito de vida hoje? Não é. Você tá eu venci, pensando. Eu perdi, mas isso não é o mais importante. Se perguntar, agora acabei de recusar, declinei definitivamente a questão da candidatura ao governo do Rio de Janeiro, porque as pessoas têm que ter muito, assim, na minha opinião, bom senso, uma humildade, não de uma forma pega, de uma forma equilibrada, de entender quais são os seus skills, os seus talentos, eu disse uma vez numa entrevista, obviamente a imprensa usou de uma forma, digo maldosa, mas menos benevolente, eu não estou preparado para isso. Bernardinho diz que não tem capacidade para. Não falei que não tenho capacidade para liderar uma equipe e gerir um Estado. E quando me comparo com outros, eu não acho pior do que os que estavam por lá. Diz respeito à capacidade de gestão, tá? Não estou aqui me comparando do ponto de valores, eu desconheço, eu não quero fazer julgamento de valor de nenhum tipo. Mas eu não estou me sentindo capacitado para lidar com a questão da política.
porque é uma vida, é uma atividade específica. Não é a vida pública, é a questão dos equilíbrios da política. As pessoas têm que ter bem discernimento sobre a questão das suas capacidades e, de certa forma, dos seus skills. Eu diria que, talvez, recentemente eu estive no Espírito Santo fazendo uma palestra para 500 servidores públicos, né, que eu digo assim, um funcionário público tem que ser um servidor, ou seja, está ali para servir a população. Eu acho que me incomoda muito quando eu ouço assim, um governador, Vossa Excelência, não é Vossa Excelência. Vossa Excelência é quem paga o salário dele, pode ser bom ou ruim, não importa, ele aceitou o salário dele, que é o público. Essa é a Vossa Excelência, é a nossa Excelência, nós temos que realmente, né, servir essas pessoas. Mas enfim, eu disse, olha, eu não tenho essa capacidade de lidar com a questão da política, não é a minha, eu tenho dificuldade. A minha é, de alguma forma, orientar, inspirar, preparar, cobrar de novo, mais uma vez, que é um pouco a minha forma de fazer pessoas. Quando eu fui falar com essas pessoas lá no Espírito Santo, com o vice-governador Paulo Artung, e terminado, foi a véspera de feriado, segunda-feira, 9 da manhã, peguei um voo às 7 horas no Rio, 9h30 estávamos lá reunidos, e eu vi que eu tinha essa capacidade de mobilizar 500 pessoas, na brigada de manhã, para falar de temas que não são diretamente relacionados, mas que tem tudo a ver, que são os valores que eu tento disseminar. Talvez essa seja a minha função, essa seja a minha missão. Então, na universidade é isso, com jovens empreendedores, a matéria chama-se Liderança Empreendedora, porque é o binômio sobre o qual vamos construir um novo país: educação, empreendedorismo. E para empreender, nossas lideranças são importantes, quer falar com time, pessoas e tal. Então a ideia é passar um pouco para esses jovens empreendedores em relações de liderança. Então eu digo, talvez essa seja a minha missão. E eu sou filiado ao Partido Novo, eu não quero aqui falar de política ou de política partidária, quero falar de conceitos. Acredito muito nos valores que o Novo está querendo, né, um aspecto mais liberal. É importante que a gente tenha no nosso Congresso todo o espectro representado para que o debate possa se dar. Mas é os jovens que estão hoje se candidatando, né, de alguma forma, ajudá-los nesse processo, emprestando um pouco da minha popularidade, né, para alavancar eventos nos quais eles queiram mostrar a capacidade, a proposta deles para que eles possam ingressar no nosso legislativo, que é importante que haja uma mudança significativa para que a gente possa transformar o Brasil. Eu acho que passa por aí, pelo nosso legislativo, pelas nossas câmaras e assembleias. A mudança começa por aí, não pelo executivo. Está muito vinculado e, de alguma forma, amarrado se não houver uma mudança significativa nos nossos quadros, né, no legislativo. Amigos, esse foi o Bernardinho, um grande brasileiro, que eu tive a honra de estar hoje aqui com você. Agradecer a todos os nossos apoiadores do canal. Foi um dia marcante para mim. E obrigado por estar aqui com a gente. Você que nos segue... Uma sua mãe, né? Ela vai se emocionar. Lá em cima, né? Ela vai se emocionar. Virou meu cachê, pô. Né? E você que nos segue, muito obrigado pela sua audiência. Fique com a gente no canal. Um grande abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoeempreendendo@gmail.com.